Na verdade, eu estou um bocado nas tintas para as letras. Mas há alguns tempos comecei a perceber-me que este estar nas tintas para as letras era muito confortável, não para mim também era, mas também para os outros. E que, de certo modo, algumas pessoas gostavam que eu me estivesse muito nas tintas para as letras. E, portanto, está ali na margem, está ali posto naquele sítio, não diz muito, não diz nada, escreve uns livros, a gente lê ou não lê, aparecem ou não aparecem, mas enfim. E entendi que não queria isso mais. Que a margem onde me queriam colocar, eu não a queria. E a margem onde eu quero estar é de ser eu a construí-la. E decidi, agora mas vou dizer aquilo que me apetece, do modo como me apetece. E foi o que fiz. É óbvio que não tive ninguém lá sequer que me viesse cumprimentar. Nem o presidente da SPA, nem o último vogal da administração da direção, ou lá como é que isso se chama. Ninguém. Entrei sozinho, saí sozinho. E lá me chamavam, oh Paulo, que lá disse aquilo que eu tinha para dizer. Mas pelo menos estive ali. E pelo menos criei possivelmente o mal-estar de não me virem cumprimentar. Quer dizer, não é um ato delicado, mas enfim, também não interessa. Isso é essa indiferença. Há em mim uma certa... Não é indiferença em relação aos leitores, nada disso. É indiferença em relação a qualquer dimensão do poder. E essa indiferença em relação a essa dimensão do poder que me leva a estar como estou, que me leva a aparecer quando eu acho que devo aparecer, ou quero, ou que me leva a não aparecer. E agora, que me condicionem, que me digam, e eu acho que aquilo que muitos querem, não estou a falar de mim, mas genericamente, aqueles livros que de qualquer maneira incomodam, é que esses livros não sejam falados, não apareçam, que os autores se achem marginais e que fiquem à margem, que não digam nada, que estejam lá muito sossegados na sua margem e que deixem florescer a canalha. E eu achei que por uma questão meramente, chamemos-lhe ética, que não tinha nada que deixar florescer a canalha. E que também tinha que aparecer com a cara que tenho, com aquilo que digo, gostassem ou não gostassem, era isto. E daí a minha atitude se ter modificado. Porque senti que estava a fazer o jogo, no fundo não estava a fazer aquilo que eu queria, julgando que estava a fazer o que queria. O que eu estava a fazer era o jogo do poder. E não tinha nada que fazer o jogo do poder. E o não fazer o jogo do poder começou a passar por eu dar as entrevistas quando me pediam, para eu falar quando me pediam para falar, e dizer aquilo que me apetecia dizer. E eu acho que o grande problema da literatura, quer dizer, isto já é logo de uma coisa grandiosa, o grande problema da literatura, quer dizer, é um dos problemas, é a falta de coragem. É a grande falta de coragem que há na maior parte dos escritores. Esse é o grande problema. Porque têm medo de desagradar às diversas instâncias do poder. Têm medo de desagradar à crítica, têm medo de desagradar não sei a quem, outra gente qualquer. Quer dizer, têm basicamente medo, e até têm medo de que aquilo não os leve a um estrelato qualquer, a um prémio qualquer, e vão se inibindo de escrever. E um dos grandes males da literatura portuguesa é exatamente a falta de coragem, a cobardia total do escritor, da maior parte dos escritores. Felizmente, alguns não são. Da maior parte dos escritores é essa cobardia. E essa cobardia é que os impede, muitas vezes, de escrever, de escrever aquilo que eles pensam que as pessoas consomem. Mas as pessoas nem isso consomem. Compram, mas não consomem. Quer dizer, compram, põem lá nas estantes, ou se põem, ou deitam fora, ou qualquer coisa. Não sei bem o que fazem aquilo. Mas consumir, no sentido de ler e depois ter uma opinião acerca daquilo que leram, ou não. Mas vendem e ganham dinheiro. É legítimo, é muito legítimo também, mas com certeza há profissões que devam dar muito mais dinheiro do que escrever livros. Claro. Escritores no palácio.
Quer dizer, é o único sítio onde o escritor não devia entrar, na verdade. É num palácio. E há aqueles escritores no palácio. Eu digo, como é que é possível? E andam a dizer coisas. Não se esqueçam de mim, não façam não sei o quê. E vão ao palácio. O que é que eles vão dizer ao palácio? Aquilo que o palácio quer que eles digam. Para eu dizer o que o palácio quer ouvir, não vou lá. Mesmo que eu fosse para dizer aquilo que o palácio não quer ouvir, também não iria lá, porque não gosto de palácios. Não era questão. E é isso. Quer dizer, é evidente que tudo isto é, de certo modo, fugaz. É evidente, podem dizer, isso é uma concepção da literatura, mas são todas tintas para a literatura. Quer dizer, eu gosto de escrever. Quero escrever aquilo que eu quero escrever aquilo que o meu olhar me mostra. E, estranhamente, o meu olhar, quanto menos vê, mais me mostra. E é isso que eu quero escrever. E quero escrever aquilo que eu decido, sem medos, sem fantasmas, ou só com os meus fantasmas mais íntimos, e como também não gosto de fantasmas, ponho-os todos cá fora, não é? Que é para ver se eles desaparecem com facilidade. Mas escrever como me apetece escrever. E sem constrangimentos nenhuns e sem dizer, será que eu vou agradar a A ou desagradar a B? Não me interessa. É evidente que depois sofro as consequências dos desagrados e dos agrados. Temos de juntar uma desconfiança ainda maior, e essa assim mais importante, que é a própria desconfiança da língua. E esse é um dos aspectos centrais da sua... Tenho um medo muito grande. Eu penso que é talvez o meu maior medo. Da própria língua. É da língua. Tenho mesmo medo. Quer dizer, não estou aqui a parodiar. Tenho medo. Eu começo a falar e digo assim, espera lá. O que é que tu estás a dizer? Tu estás a dizer aquilo que queres dizer ou estás a dizer aquilo que a língua quer que tu digas? E, normalmente, quando a pessoa começa a falar e começa a falar deslumbrada pela sua... Já não é ele a falar. É a língua a falar. E a língua é uma das maiores instâncias de poder. A língua pode. E eu tenho horror a todo o poder. E a língua pode. E essa sensação de que eu estou a ser falado, não sou eu a falar, que eu estou a ser falado pelas próprias palavras que eu estou a dizer, é extremamente perturbadora. Porque cada palavra tem uma história de uma grande violência. Se formos procurar a história das palavras é toda ela de uma grande violência. De uma grande violência. E todas as palavras da exaltação são terríveis. São terríveis. E eu tenho muito medo, mas tenho mesmo medo delas. E daí achar que a maneira de exorcizar esse medo é parti-las, é espatifá-las, é domá-las, é massacrá-las, é obrigá-las a dizer aquilo que elas que têm lá, mas que não querem dizer. E é essa luta constante. É começar a escrever e saber que uma primeira palavra tem já uma frase completa lá. E que aquilo que eu posso escrever já não é o que eu quero, é a frase completa que essa palavra tem. E a minha luta é sempre contra a frase completa que cada palavra tem. E tentar outra frase. Não muito grande. Porque quando uma frase é muito grande, começa logo... As sílabas começam todas a juntar-se e acabam todos no viva qualquer coisa. E aí eu disse, não é que é preciso que a frase 5 lines seguidos já dão uma frase de todo o tamanho. E um line sozinho a gente está mesmo a ver o que é. Mas 5 juntos... É uma luta duríssima, não é? É isso. E leva os seus dias, portanto, nessa luta, não é? Não levo nada, levo a ouvir música, quando podia beber, vá lá beber uns copos e tal. Quer dizer, não, eu escrevo, eu sou muito quadrado, mas eu começo a escrever de manhã, tenho 3 horas em que escrevo, pronto, e depois faço outras coisas. E quando não escrevo também não é drama. Há um mundo como eu vejo.
E o mundo, como eu vejo, sempre foi um mundo, e isso pode explicar alguma coisa. Talvez a minha desconfiança em relação à palavra venha da minha visão. E eu penso que é capaz de vir. Eu sempre vi fragmentariamente. E acho que todos nós vemos fragmentariamente. Porque, quando eu estou a olhar... Vamos agora partir do princípio. Quando eu estou a olhar, o meu olhar não é uma... Parecendo uma continuidade, parecendo uma paisagem, não é. Porque ou se fixa no copo, ou se fixa na garrafa, ou se fixa ali, ou se fixa ali. Está continuamente a saltar. E é isso que me fascina. E, por exemplo, no baixo contínuo, aquilo que era o simultâneo de tudo, desta descontinuidade, que eu encontro na música. E que a literatura não tem essa capacidade. E que a literatura não tem. E que eu encontro na música. E isso desde miúdo. Por exemplo, esse baixo contínuo, só para falar, porque isso é a minha última fase, digamos assim, se pode falar em fase, isso também é um bocado... eu escrevi esse livro ao ouvir Stockhausen. E só ouvi maniacamente Stockhausen. E aconteciam coisas absolutamente espantosas. Eu estava a escrever e de repente, os ruídos do exterior, eu já não sabia se eram os ruídos do exterior, se era da música do Stockhausen. Passava o carro no lixo e estava o Stockhausen e aquilo encaixava. Isso é fascinante para mim. De repente aquilo encaixava no Stockhausen. Era essa simultaneidade. Era isso. E era a suspeita em relação ao universo melódico. Essa suspeita é muito a minha suspeita em relação à frase. A frase bem construída, digamos assim. Quando eu digo bem construída, é a frase bem formada, isto para utilizar um termo da lógica, é uma frase bem formada. Quer dizer, espera lá. Porque, no fundo, tudo se pode integrar na escrita. Tal como a carroça do lixo a passar lá embaixo se integra no Stockhausen e o chiar das andorinhas se integra no Stockhausen e o miúdo aos berros se integra no Stockhausen, também é possível, se calhar, fazer... Quer dizer, era isso que eu queria fazer na escrita. É evidente que não é possível, por variedíssimas razões, mas não é por não ser possível que eu deixo de tentar. Que papel é que cabe hoje à literatura, nesse sentido crítico, interventivo? Nenhum. Nenhum? Nenhum. Quer dizer, eu não sei. Eu realmente não sei. Mas não sei mesmo. Eu acho que o mundo pode viver perfeitamente sem literatura. E que a literatura não faz nada. Realmente não faz nada. Se reparar, não fez nada. Há um poder... Os grandes transgressores. Vamos para os grandes transgressores literários do século XX. Só para não ir, podíamos ir mais para trás. Por exemplo, há um transgressor, uma escrita esplendorosa que é a do Bernardino Ribeiro. Não tem eco. Não existe. Os miúdos transformam aquilo na frase de abertura que, quando transformam, eu saí da casa dos meus pais para longe de terra e por ali se fica. E aquilo soa assim, mas não é assim. Não tem eco. Não tem eco absolutamente nenhum. O Joyce, que é que teve? Toda a gente fala do Joyce. Tem eco. Ficou ali como um tumor. Que não... Um tumor e não criou metástases. Quer dizer, é um tumor ali fixo. Uma realidade violenta só pode ser dita por uma escrita violenta. Tem de haver uma homologia entre a escrita e... É que muitas vezes tendemos a pensar que essa realidade, de um modo geral, tem sempre uma aparência benigna. E nos seus livros ela é malignidade, não é? Toda malignidade. O meu olhar não consegue ver a beleza. É uma impossibilidade. Não consegue. Isso tem que ver também com aquela questão da paisagem e do pormenor que falava há pouco. Exato. Também não consegue ver a paisagem. E o pormenor é o que há de mais terrífico. A pessoa olha para uma pessoa e diz que bela pessoa. Mas depois vai aproximando. Epá! Está ali uma borbulha. E um pelo. E a coisa
a beleza, com a aproximação, esbate-se do mundo, desaparece. A beleza é a ficção. A beleza é a grande frase. E depois, quando a pessoa vai à palavra, o que é isto? A palavra é o pormenor. Mas no pormenor está a totalidade do mundo. É no pormenor que está a totalidade do mundo. A sensação com que a crítica toda se tem confrontado com a obra do Rui Nunes, como eu acho que é um escritor que me parece que é uma comparação interessante, que é o Raul Brandão também, nós voltámos a falar muito ultimamente, e que é curioso porque são esses autores em que acontece exatamente isso que o Rui Nunes às tantas diz, que é não deixar passar, não dizer... Tipo, nós temos esta espécie de discurso, esta espécie de folclore da língua, esta espécie de tradição abortiva, porque no fundo o que ela impede é que se exista, o que ela impede é que se fuja à norma e se faça a diferença e se comece a trilhar um caminho próprio e a marcar um tempo próprio, portanto a fazer tempo, a fazer as unidades fora daquilo que já estava estabelecido. E é curioso isso que o Rui está a dizer, essa fuga também, esse ir colher um exemplo à pintura e à música. Por isso, porque eu lembro-me que o António Guerreiro, num texto que ele escreveu num volume antológico, ele às tantas dizia que o grande drama da literatura às tantas era este, que era, nós dávamos às tantas como adquirida uma revolução e achávamos que já tínhamos superado uma coisa e não percebíamos que era exatamente o perigo era esse, é a partir do momento em que nós entramos num estado de convencimento em relação a que já percebemos o modernismo, ou já percebemos autores como o Joyce e isso, e às tantas isso acaba por ser aquilo que os mata finalmente, porque nós viramos-lhes as costas e é impressionante porque ainda ontem eu estava a escrever sobre uma exposição que é agora no Porto do Álvaro Lapa e 2 livros como o Raso como o Chão e ele também tem o Barulheira e tem mais um outro livro que eu agora não me lembro do nome. E é curioso como, por exemplo, no universo das artes plásticas, o Álvaro Lapa é uma figura, hoje em dia, de uma dimensão muito importante, mas aqueles livros dele, exatamente, talvez porque cometeram mostraram esse estado de exasperação perante uma continuidade, perante um ambiente, como o Ernesto Sampaio dizia, que há uma noite reacionária na poesia portuguesa. Ele diz que há... Porque nós caímos sempre nesta noite reacionária e nós sentimos sempre, como a maioria dos autores usa, de certo modo, a figura aurática do poeta, do escritor e isso, e depois continuam com a historinha da carochinha e só contam as historinhas da carochinha. E curiosamente é isso. Aquele que aparece como escritor é sempre o apóstata. E depois, aqueles que de facto tentam... traduzir qualquer coisa que é uma inquietação pessoal, obviamente ficam reduzidos a uma minoria e os outros acusam-no disso, dele estar a ser aquilo que ele devia ser, que é ser uma minoria às tantas até de um, porque um escritor de uma grande capacidade acaba por às tantas chegar a uma minoria de um. E o que é curioso é isso, é ser ao mesmo tempo, nós estarmos sempre a ter um discurso impossível de explicar às pessoas. Eu sinto que no discurso da literatura aquilo que nós estamos sempre a embater é nas pessoas dizerem assim, mas isso não resulta, mas isso não faz parte da canção que já estamos a cantar. É como se dissesse giroflé, giroflé, e o gajo diz merda! E de repente as pessoas dizem não, isso não dá, como é que a gente vai cantar? E o problema é, temos que estar a explicar que a literatura interrompe. Eu penso que cada um pode fazer dos meus livros aquilo que lhe apetecer. Uma vez telefonaram-me, queriam fazer uma espécie de uma dramatização e se eu queria... É muito diferente, façam como entenderem. Eu não sou proprietário do sentido. Eu não quero ser um proprietário do sentido, nem do meu. Se alguém ler ali outra coisa, leia. Eu não me considero uma traição, uma leitura que não coincida com a leitura que eu possa fazer. A minha é que até pode ser uma traição, mas eu também não sei. Isso, o que não me é indiferente é a minha relação com aquilo que eu estou a escrever. A verdade, e não é do sentido, está aí. Está na minha relação com o que estou a escrever. Aquilo que eu escrevi
com aqueles que leem é, de certo modo, indiferente. Às vezes dizem, mas é isto. Não sei se leste isso, é com certeza. E é interessante, eu vou sempre buscar o mesmo exemplo, porque eu nasci, de certo modo, a ouvir falar de um livro, que para mim é um livro, não é a Bíblia, é evidente. É a Guerra e Paz. Eu nasci a ouvir falar da Guerra e Paz. E é uma experiência impressionante. O meu pai lia, relia, falava, inventava, fazia, odiava certo com a Guerra e Paz. E eu vivia naquele fascínio daquela história imensa. E lembro-me que cada um de nós lá em casa tínhamos um fascínio por uma personagem que o meu pai contava. E então eu lembro, tinha um fascínio por uma personagem que o meu pai dizia não tem importância nenhuma. E ainda hoje eu tenho esse fascínio. Isso não é importante. Estás onde não é importante. E o que é que não era importante? Era o pai do príncipe André, que dizia coisas alucinantes e que eu achava imensa graça e não tinha importância nenhuma. Não era a leitura correta. Mas lembro, o meu pai também tinha uma leitura que eu hoje considero profundamente correta. Odiava o Napoleão. E gostava imenso do Marshal Kutuzov, que ia na liteira para a batalha, não é? Com o pé numa almofada porque sofria de gota. Quer dizer, isto era para ele adorava o anti-herói. E hoje ninguém... Quer dizer, aquilo... Portanto, é indiferente. Cada um leia o que quiser ler. É essa a grande... Eu acho que a beleza do texto está exatamente nisso. Em não obrigar a uma leitura. Um texto, possivelmente um texto livre, gera uma leitura livre. Quem quiser gosta do que está ali, ou não gosta de nada do que está ali. Ou pode ler aparentemente mal, ou ler bem, não sei. Agora, se há alguma coisa de verdadeira, eu não gosto do termo verdade, é aquela relação de cada um com a sua escrita. Aí, sim. Depois, ela vai para o mundo e façam dela o que quiser. Podem cortá-la, podem juntar uma palavra ali, numa dramatização qualquer. Se é assim, olha que seja. Isto é o que eu acho. Não sinto nada. Também não falo raramente falo com as pessoas sobre os meus livros, não é? Mas quando me dizem, não percebi, olha, se não percebeste é porque não me fiz perceber. Não sei.